pessoal, estou aqui hoje. Quero falar para vocês um pouquinho da minha história, de como eu comecei a trabalhar com eventos. E na verdade, eu vim entender, depois de muito tempo, que a minha história ela começou na infância. Essa questão toda de empreender, de trabalhar com algo que eu gosto, literalmente. Desde muito pequeno, eu já sabia, lá dos meus 4, 5 anos, eu sempre fui uma criança ali acima a mentalidade um pouquinho acima das crianças normais da minha idade. E pequenininho, 4, 5 anos, eu já sabia que eu não queria trabalhar da forma que a maioria das pessoas trabalhavam. Talvez fosse por ver meu pai saindo de madrugada para trabalhar, enfim, a restrição do salário, que se fosse menor, não sei, enfim. Era uma criança, não tinha noção do que era isso, mas no fundo eu já sabia que eu não queria trabalhar e minha brincadeira favorita era brincar de escritório. Então eu lembro que eu chegava da escola e pegava meu caderno e tudo mais, eu fazia computadorzinho de papelão para fingir que era o computador do escritório. Era a minha brincadeira favorita e eu ia levando isso, mas era como se fosse Deus preparando para o futuro, não sei, mas toda a minha história ela tem sempre uma ligação em todos os pontos. Nada que acontece na minha vida é à toa, é como se um ponto estivesse preparando para outra fase da minha história. Deus planeja tudo assim de uma forma surreal. É por isso que algumas vezes eu até digo que quem escreve a minha história é o autor dos autores, justamente por isso, porque tudo faz um extremo sentido da forma que acontece na minha vida. E aí desde pequeno eu tinha esse desejo por empreender, eu gostava de vender. E eu comecei vendendo umas patinhas, uns origamis de papel 3D que eu aprendi na escola com um colega. E eu comecei a fazer também. Eu lembro que fazia inicialmente até com aquelas coisas que os candidatos saem entregando, aqueles panfletos, né, para o voto. Quando acabava a eleição, era aquilo no meio da rua, a gente fazia com aquilo, era uma forma de reciclagem. E eu vendia aquilo ali para professores, conhecidos e tudo mais, e fazia minhas vendas. E com aquilo eu comecei a tomar gosto por vender. Algo que eu fazia era possível vender e ganhar dinheiro com aquilo. O tempo foi passando. Na escola, eu sempre tinha a habilidade manual, então eu já usava isso a meu favor. E na época, todos os trabalhos escolares, todos os cartazes, ele valia nota quem fazia o cartaz mais bem elaborado. E eu já tinha essa habilidade de criar, da habilidade manual. E é o que eu fazia? Eu fazia o meu e vendia o meu trabalho para fazer o dos outros também. Eu lembro que na época eu cobrava R$ 2 de mão de obra e a pessoa dava o material. E olha o que é estratégia, o que é vender. Eu ganhava o dinheiro da mão de obra, eu ganhava geralmente, a cada turma tinha em torno de 5 grupos, então ali eu fazia R$ 10. Com a sobra do material dos outros grupos eu criava o meu cartaz, então eu fazia sem perder esse dinheiro que eu fazia ali naquela venda. E isso eu fazia, era recorrente, então imagine de todas as matérias fazendo esse dinheiro. Eu comecei a entender que o que eu fazia, além de ajudar outra pessoa, podia ser vendido. Então eu fui entendendo isso. Mas ainda criança, antes até mesmo de começar a vender esses trabalhos escolares aí, toda vez que eu ia para casa do meu avô, ali em torno de 2006, 2007, eu nem sabia o que era isso, porém, toda vez que ia, toda tarde, minha mãe cuidava da casa dele, então toda vez que eu ia, tinha um espaço, era mais ou menos hoje do tamanho que é o meu escritório, onde acontecia como se fosse o ateliê de uma empresa de festas. O tempo da toalha de babado, boneco de isopor, e eu me encantava quando eu passava por aquilo. Não sabia que um dia eu trabalharia com aquilo, mas a forma de estar criando me cativava. Eu sempre fui uma criança inconformada, no sentido de que eu olhava um desenho, olhava um filme, toda aquela magia que acontece numa história, no livro infantil, no gibi, e me incomodava muito a vida real não ser daquela forma. Por que não poderia ser? E aí, quando eu passava e via aqueles prédios gigantes, aqueles castelos que eles faziam, eu ficava, meu Deus, ali é o mundo que o desenho diz que existe.
e tá na vida real. E eu lembro que eu passava com o pescocinho assim virado, olhando até perder de vista, e não dava mais para ver. Então assim, a partir daí eu despertei aquilo ali, mas não sabia o que era festa, não sabia que iria trabalhar com isso. Uma criança, eu acho que em 2006, eu estava com 6, 7 anos de idade. Eu não tinha a mínima noção do que seria. E continuei. Até que eu vim morar em Sergipe, voltei para Sergipe novamente. E aí com isso, comecei a potencializar a venda do que lá atrás eu já fazia, os origamizinhos. E aí com isso surgiu a oportunidade de que em um evento da igreja, minha mãe precisava de lembranças para a festa e a igreja não tinha verba. E eu tinha visto há muito tempo uma flor de EVA, de algum evento, não sei se foi em escola ou algo tipo assim, que deram a flor de EVA de lembrança. E eu observei aquela flor, a forma que era colado, e eu disse, eu consigo fazer uma daquela também. Eu disse, mãe, compra o material que eu vou fazer todas as flores e já tem lembrança aí. E eu lembro que, e aí está o pulo do gato, você precisa ser um bom observador, você precisa estar atento às oportunidades que muitas das vezes a vida está dizendo para você o caminho que você tem que seguir. Seja atento, esteja pronto em abraçar as oportunidades. E aí eu fiz, já tinha visto isso há muito tempo, acho que mais de ano, e ficou aquela flor na minha cabeça, a ideia de como aquilo poderia ser feito. E aí eu pedi para minha mãe comprar todo esse material e que eu iria fazer as lembranças, e o pessoal da igreja, todo mundo teria sua lembrança ao final daquele ano, do decorrer, todo mundo junto, enfim. E aí eu fiz, ela comprou todo o material e eu fiz essas flores. Fiz todas as flores, eu acho que na época foram 150 flores, assim, para lembrança, não sei. Eu sei que nesse evento que aconteceu, quando foi entregue as flores, perguntaram quem fez. E disseram que foi eu, Joel. Então você observe que começa a ser criado aí um network em torno daquilo e você começa a surgir oportunidades. E aí, na cidade que eu estou hoje, por exemplo, tem muita dificuldade de se encontrar até flor permanente. Não se vende. Para quem quer, tem que ir a Aracaju comprar. E é o que acontece. E quando encontra um ou outro, o preço é absurdamente. Então, começaram a perguntar se eu não fazia os arranjos para decorar a casa. Automaticamente, eu que sou louco por um desafio, topo todos os desafios que aparecem, disse, claro que eu faço, nunca tinha feito um. Eu nem sabia que a flor poderia ser feito o arranjo com arame. Eu lembro que eu saía procurando galinhos de plantas, aí eu cortava, desgalhava, botava para secar, envolvia esse cabinho da planta natural mesmo até, do matinho natural, com papel crepom e fazia a rosa de EVA e montava esses arranjos para as pessoas. E ali eu vendia por 30, 40 reais, enfim. Ia vendendo de acordo com o arranjo. E aí eu percebi uma oportunidade de negócio que eu poderia vender esses arranjos. Automaticamente, eu sempre tive na cabeça o seguinte, o que é que eu posso fazer para vender para a mesma pessoa? Se eu ficar vendendo só arranjo, aquela pessoa que comprou o arranjo não vai querer comprar arranjo todas as vezes. Significa que uma hora vai acabar o cliente e eu não vou ter o que vender. E com isso me abriu os olhos de que eu poderia vender artigos para decoração de casa através do EVA. Então eu fazia porta-pano de prato, guardanapo. Nesse meio tempo fazia uma lembrancinha ou outra de EVA. Eu fui aproveitando as oportunidades que iam surgindo. E depois eu coloco até aqui algumas fotos das coisas que eu fazia com esse EVA. E eu lembro que eu criei página no Facebook e comecei a vender muito para o meu ciclo social. Até aí eu não vendia para fora. E começou. Trabalho vai, trabalho vem. Chega uma vez uma pessoa que perguntou se eu não minto. Nesse meio tempo, uma pessoa me presenteou uma revista e ensinar a fazer bonequinhos de EVA em 3 dimensões, ou seja, o bonequinho 3D feito com isopor, cobria com EVA, tal. E nisso eu comecei a testar. Eu fiz 2 para 2 professoras que sempre me incentivavam a trabalhar com isso. Quando eu dizia eu quero trabalhar para mim, sempre me incentivavam em busca de honrá-las. As primeiras pessoas que eu fiz esse bonequinho em testes, eu peguei e dei de presente a elas, foi até Luana e Cida, que eu tenho um carinho demais por elas. E aí eu peguei e fiz. E depois, já aprimorando, eu peguei e fiz um fazendeiro. E chega uma cliente na minha casa para comprar alguma coisa relacionada ao EVA que eu fazia e tal. E ela vê esse fazendeirinho
e me perguntou se eu não poderia fazer a festa do filho dela. Então imagine, daí já puxou o gancho. Eu até esse momento não tinha aberto os meus olhos para trabalhar com a área de decoração. A oportunidade surgiu e eu disse, posso. E eu lembro que eu corri, comprei um painel de papel de fazendinha, enfim, sem a cliente ter pago nada. E no final a festa nunca aconteceu, nunca usei essas coisas de fazendinha. Enfim, ficou, mas aquilo ficou na minha cabeça, me abriu os olhos e me abriu a possibilidade de trabalhar com eventos. Então eu entrei no mercado, eu não entrei no mercado de eventos por assim, fulano entrou, eu vou fazer também porque está dando dinheiro. Eu vi que fulano fez isso, eu vou fazer porque olha o que fulano conseguiu por estar trabalhando com eventos. Não, eu não tinha nem noção do que era eventos. Afinal, eu acho que nessa época aí, eu tinha uns 16 anos, não tinha nem noção do que era. Enfim, ficou. E aí comecei depois que eu abri meus olhos para isso, eu comecei a focar. E eu digo, eu preciso criar minhas peças, meus temas, meus personagens. E eu não tinha dinheiro para comprar nada. Dentro desse período que eu vendi esse material todo de EVA, a gente quando eu falo família, meu pai trabalhava em uma usina de cana-de-açúcar e a usina passou, eu acredito, mais de 8 meses sem pagar um centavo a ninguém. Então, e não demitia os funcionários e não pagava absolutamente nada. E é o que acontece, a renda que a gente tinha era dentro desse EVA. E aí eu comecei, então não tinha, então imagine, tinha que sobreviver do EVA, não era uma renda alta, era algo assim, que para mim, enquanto um jovem, um adolescente, fazia sentido, só que para uma família não fazia sentido, era muito pouco, e eu já me incomodava de que se eu iria ficar só com isso mesmo, porque eu achava a renda muito baixa, eu não via a possibilidade de crescimento em trabalhar só com isso, pelo menos na realidade que eu estava. E a festa, ele me deu esse olhar desse aumento de renda. Mas só voltando aqui a essa questão, eu lembro que nesse período que eu vendia essas flores de EVA, esses porta-guardanapo, eu fazia presentes com EVA, enfim, fazia várias coisas e tinha até um volume de venda legal dentro das possibilidades, era até legal, era razoável essas vendas. E aí, só que não era nada de valor muito alto. Então assim, e aquela coisa, quem está iniciando vendia para o conhecido, então imagina, o conhecido compra para pagar quando quer, da forma que quer, então tinha aquela coisa toda. Mas enfim, dentro desse período que a usina não pagava nada de salário, a gente ficou sobrevivendo à base desse trabalho com EVA que a gente fazia. E nisso eu lembro que uma certa vez, a gente uma pessoa entrou em contato, nesse período aí a rede social já tinha tinha avançado um pouquinho mais de seguidores, enfim, já estava atingindo algumas pessoas que não era exatamente do ciclo social que eu vivia. E a pessoa entrou em contato pedindo 2 arranjos. E eu lembro que a gente estava numa fase tão difícil, eu não falo para me vitimizar não, tá? Porque minha história, eu morro de orgulho de cada processo que eu passei. E eu só estou falando aqui porque talvez se hoje você tiver numa condição, talvez você hoje esteja numa condição melhor do que eu estava quando comecei e hoje eu estou aqui. Então, se para mim foi possível, para você também é. Então, não é parâmetro. Então, eu estou contando uma história, mas não me vitimizo. E se você estiver no mesmo jeito que eu comecei, então é possível. Já fica sabendo que é possível. Vai lá, passa por cima da dificuldade, aceita o processo, aprende com o processo e bola para frente e se embora. Não deixa ninguém te atrasar não. E eu lembro que nesse período eu fui vender para essa pessoa, a pessoa encomendou 2 arranjos. E eu fui entregar esses 2 arranjos. E a gente estava numa situação tão crítica, cada arranjo era R$15. E a gente estava esperando receber esse dinheiro. A mulher encomendou, eu fiz o dia antes, a visita estava pronta. E o que a gente teria para comer era o que compraria com esses R$30. Então a gente foi feliz da vida fazer a entrega desse arranjo e tal. E quando eu chego lá, que a mulher viu o arranjo, foi assim uma das coisas que eu nunca esqueci de tudo que aconteceu. Ela olhou para o arranjo e disse, é isso aqui que você quer me vender? Isso aqui você tem que me dar era de brinde. Isso aqui não é para ser vendido não. O arranjo ela achou pequeno em relação ao valor que era. E aí, mas eu vou pagar. Eu já encomendei, eu tenho que pagar. Bem assim. E aí, tesou para pagar. Olha, eu fiquei no estabelecimento dessa pessoa, eu acredito, mais de 1 hora para receber R$30.
Ah, vou mandar buscar dinheiro no banco, sendo que o dinheiro estava na bolsa da mulher, tá? Eu vou mandar buscar dinheiro em banco. Ah, não tem dinheiro no banco, não sei o que. Enfim, recebi o dinheiro, voltei com a voz toda embargada, triste, decidido que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então, muitas das vezes as coisas acontecem com a gente, é para a gente decidir. É como se fosse um pontapé, um chute na bunda para você dizer assim, olha, eu vou sair, eu vou arrumar um jeito, eu vou arrumar uma solução. Mesmo triste com tudo que tinha acontecido, com a voz embargando, eu saí direto, passei no supermercado para comprar aquilo com que eu poderia comprar coisas para a gente pelo menos passar 2 dias com aquele valor. Enfim, o tempo passou. E aí eu estou contando isso para você ver a situação nesse período que eu vivia, que eu não conseguia comprar o mínimo móvel, acervo, peça, painel, nada. Eu não conseguia comprar nada. E eu lembro que foi. E aí essas clientes de EVA que compravam essas coisas, eu comecei a falar para elas que eu estava trabalhando com eventos, mesmo sem ter portfólio nenhum. E eu fiz a primeira festa, que foi um chá de fralda, eu cobrei R$30. R$30 pelo chá de fraldas. Eu vou ver se eu consigo a foto para colocar aqui. Foi R$30 o chá de fraldas, não tinha painel, enchi os balões todos na boca. A cliente comprou aquele balão que assim, só de olhar ele estoura. E eu ali fazendo o balão. E eu lembro que com esses R$30 eu comprei o cetim de forrar a mesa. Era um cetim branco e um lilás, se eu não me engano. E enfim, fiz essa decoração a R$30 com os bonequinhos que eu já tinha feito para dizer para o cliente, olha, eu tenho peça. As peças que eu tinha eram os bonequinhos que eu fazia de EVA. E aí até minhas primeiras bandejas eu fiz de EVA e papelão, para que eu conseguisse ter bandeja para colocar os doces. Então eu fazia aqueles buchinhos verdes de EVA, fazia tudo com EVA. Era um material que eu poderia fazer e comecei